Bem, senhoras e senhores, aqui estamos novamente. Um dia frio, hoje é dia de casaco, coisa rara nesse país, mas hoje está realmente bem fresquinho. Bom, o tema de hoje, conforme mencionado a semana passada, é educação. Aliás, é um tema que eu sou fascinado, é fascinante. Eu tenho passado bastante tempo do tempo que eu tenho estudando educação. O problema todo que eu percebo que é uma falta de educação generalizada, o que é muito complicado. As escolas de hoje se perderam em todos os pontos de vista. E, evidentemente, a gente tem como comparar a própria experiência estudantil. A gente é um estudante permanente, né? E você chega num ponto que você olha assim, caramba, o que eu aprendi realmente? O que me foi útil na vida? É claro que você ter estudo e posição em relação à sua profissão é muito legal. Você está bem orientado, é sua profissão. Mas nem todos têm a profissão que gostam. Na minha cabeça, eu sempre achei que seria muito interessante você ter uma estrutura de ensino sobre diversos aspectos. O primeiro aspecto seria que a educação é fundamental, mais do que simplesmente fundamental. Ela é a base de uma nação. Uma nação sem educação, ela é nada, como nós. Nada. Nós não temos a memória, nós não temos cultura, nós não temos atitude. Por exemplo, estou falando bobagem? Não. Você pega uma criança japonesa de 3 anos, ela tem um gene da educação embutida nela, ela sabe fazer uma curvatura de comprimento, ela sabe se dirigir aos mais velhos. É claro que tem exceções, mas a regra do país, se vocês imaginarem que China, Japão, a Alemanha, a própria Rússia, países que têm uma tradição cultural, educacional de peso, há 80 anos atrás, saíram de uma guerra devastadora, que não tinha prédio sobre prédio. Eu vi coisas na Europa que, se me contasse, eu dizia que era mentira. Você chega numa Alemanha devastada, totalmente bombardeada, não tinha um prédio em pé em Berlim. Eu tive em Colônia, tive em Düsseldorf, tive em várias cidades. É impressionante o que eles fizeram uma cidade nova e 10 vezes melhor. Então, a própria Itália, onde foi acometida de vários combates, vários problemas de guerra, é outro lugar. Então, eu acho que a educação é o cerne, é a espinha dorsal de uma nação. E ela tem que ser muito bem cuidada. Quer dizer, na minha experiência, não é grande, eu fiz o colégio militar, fiz academia militar, fiz alguns cursos de extensão, de especialização, mas fiz faculdade de administração de empresas, ciências contábeis, direito, e no final eu olho em volta e não ficou muita coisa, excetuando a parte profissional, que está embutido, né? Mas são muitos anos de teoria e prática, né? Mas o real é que o restante. E eu fico imaginando que num mundo de hoje complicado, no qual as crianças têm um acesso à informação ilimitada pela internet, ilimitada. Esses livros que aparecem aqui atrás de mim não são livros de enfeitar para dizer esse cara é um culto, um gênio, leu tudo. Eu realmente li ou tudo ou quase tudo do que está aqui. Mas eu comecei com 13 anos de idade, eu adorava ler. Coisa que hoje em dia você não vê mais. É muito rápido. Televisão, internet, são coisas que não... Agora, o mundo maravilhoso de um livro é uma coisa que não tem limite. Não tem limite. É como filmes que são marcantes, mas são marcantes curtos, mas um livro... Eu me lembro como se fosse hoje do primeiro livro que eu li. Eu fui agraciado com tios fantásticos, pessoas maravilhosas. E meu tio Carlos, irmão de papai, eu tinha o quê? 10 anos talvez, ele me deu um livro. O primeiro livro que eu ganhei, papai era muito pobre, não tinha biblioteca em casa e a gente não podia comprar livro.
A situação lá em casa era muito difícil pela quantidade de filhos que mamãe e papai tinham. Eram 10 mais 3, 13. Foi muito complicado. 3 adotados, né? Adotivos. Então, não tinha. Mas tio Carlos me deu um livro chamado Marco Polo. Caramba, eu tenho esse livro na minha mente até hoje. Você fala em palavras, em locais que a gente ouve falar. Eu tive lá com Marco Polo. As histórias dele fantásticas do Oriente Médio, as viagens dele fantásticas. Então, eu, em determinada época, com 13 anos, 12, 13, meu pai estava na Praia Vermelha fazendo um curso, e eu estava no colégio militar, no primeiro ginasial. E aí eu ia de ônibus, todo dia, da Praia Vermelha até Tijuca. Naquela época era uma viagem de 1h10, 1h20 de ônibus. E ali não tinha aterro do Flamengo, não tinha nada, era ali custeando ali a mureta do Flamengo, né? Até chegar na Tijuca. Eu saía 10h30 de casa para chegar ao meio-dia no colégio. E esse tempo, como o Lins Urca, o 106, que era o meu ônibus, tinha ponto final na Urca, onde eu estava ali perto, na Praia Vermelha, eu ia sentado, ia lendo. O edifício Praia Vermelha, lá que é do pessoal que faz Estado Maior, tinha uma biblioteca chamada Lobo Viana. Caramba, eu era um rato da biblioteca. Todo o tempo livre que eu estava lá dentro ou lendo ou pegando um livro para ler. Eu me surpreendi no 3º ano na Praia Vermelha quando eu ganhei um prêmio como maior leitor. Tinha lido quase 300 e tantos livros nesse coleções do Calmei. E livro é uma coisa tão marcante, tão fantástica, te dá uma... Olha, eu já viajei nos 30 e poucos países pelo mundo. Mas nada se compara a uma imersão num livro. É uma coisa assim impressionante. E o que é pior, ou melhor, não sai da sua cabeça. Eu li um livro de um sujeito chamado Dale Carnegie, eu tinha 12 anos, adolescente, início de adolescência complicado. E esse livro dele ensinava a viver. A viver. 500 páginas, uma coisa bárbara. Sabe que esse livro até hoje me serve como orientação para várias ocasiões, em vários momentos, em várias situações. E se aprende a viver, se tem experiência, se conhece coisas. É um mundo. E eu, por isso, nesse discurso de livros, eu acho que a escola atual tem que estar muito amarrada na leitura de bons livros, de livros que realmente sejam educativos, que inspirem, né? Que transforme cada serzinho daquele que está numa escola desde os 7 anos de idade numa flor a ser desabrochada com coisas boas e não com coisas ruins. Eu acredito, se eu puder um dia interferir, a escola de 7 a 11 anos vai ser uma escola muito, muito tranquila, sem problema de reprovação, sem nada, mas fazendo o quê? Basicamente ensinando a ler e a escrever. Escrever bem, não fazer esses garranchos dessa falta de educação estrutural que nós temos aí, que as pessoas terminam o curso 2º grau e não sabem escrever, não sabem ler, não sabem interpretar um texto. Esse de 7 anos, dos 7 aos 11 anos, eu ia procurar fazer uma escola que as crianças pudessem efetivamente tomar gosto pela leitura, cada um no seu estilo. Eu lia livros de tudo, eu lia Calmei, era uma infinidade. O Sherlock Holmes, o Zorro, o que batesse na minha mão era festa. E eu procurava uma diversidade enorme de informações através desses livros. E eu acho que essa imersão nesse mundo teria que ser estimulado nessa fase. Isso aí ia proporcionar uma coisa chamada cultura. Cultura geral, nada de específico. Mas nesses 4 anos, eu tenho certeza que as crianças já iam começar a se manifestar. Por exemplo, eu percebi cedo que eu tinha horror à matemática, às ciências exatas. Eu nunca fui um aluno bom de ciências exatas, mas sempre fui um aluno fantástico de ciências sociais. Sempre me dei muito bem, tirei as notas maiores e me dei muito bem nessa área, muito bem. E sempre ralei muito. Agora, tive que suportar ao longo da vida milhões de matérias de matemática, e particularmente na academia, existia matemática de integral de 2º grau, 3º grau, havia um mundo de matemática pesada.
e eu não conseguia, por deficiência, decorar fórmulas, eu tinha que deduzir na hora das provas. Então era um estresse danado, porque era uma das capacidades que eu não tinha. Tem pessoas que leem e decoram, eu só aprendo o que eu entendo. Agora, estou falando isso não é para falar de mim, não, é para falar que tem milhões de pessoas, cada um com uma característica diferente. E isso tem que ser descoberto na escola, nos primeiros anos. Depois orientar a criança para que ela siga um caminho leve e tranquilo ao longo da vida, dentro do espaço vibratório que ela emite, que ela tem. Ah, eu gosto de ciências sociais. Então, profissões, trabalhos, estudos nessa área. Matemática, trabalho, estudos nessa área. Sem maiores rigores, sem maiores preocupações. Ah, porque tem que passar do primeiro grau para o segundo grau para o terceiro grau fazer vestibular, fazer Enem, fazer isso aqui, fazer aquilo. Não. Seriam definidos matérias e assuntos básicos para todos. Quer ver uma coisa básica para todos? Na minha escola, história, geografia. A história começa no município, vai para o estado, vai para o país. Depois vai para o continente, e depois vai para o mundo. Um passeio ao longo de todos os 8 anos do ensino fundamental. Eu acho que seria uma viagem fantástica. A outra seria a geografia. A geografia é o símbolo máximo de que o homem existe onde tem condições geográficas de subsistência. Ar, clima, solo, temperatura, clima, coisas do arco da velha, mas é fundamental para a pessoa se entender a vida. Quando alguém fala que está havendo um problema na África hoje em dia, na mesma hora eu ligo o reloginho do conhecimento, vejo qual é o clima de lá, o que chove, o que não chove, o que ele produz, tem ouro, tem isso, qual é a renda do país, qual é o motivo da falta, da pobreza, a etnia, as tribos. Isso é um mundo de informações fantásticas. Então, história, geografia. Por exemplo, vamos aprender português. Caramba, isso aí é pior do que topada em dia de chuva. Caramba, é uma língua dificílima, cheia de coisas. Mas agora, você lendo, você aprende português. É uma mágica legal. Lendo, você aprende português. Pode não saber a regra do porquê isso, porque é separado junto, meio separado, meio junto, pergunta. Você pode não saber um monte de coisa, mas você lendo, que você vai assimilar todos esses senões da língua, que são muitos. Muitos. É uma língua difícil, complicada. Eu não ia fazer sacrifício de ensinar coisas terríveis. A crase se usa antes, depois do S. Meu Deus. Precisa ser um gênio. O Sherlock Holmes dizia que só vale ter na mente o que você pode ser realmente útil, o resto você descarta. Então, se você lê bastante, você passa a ter uma massa de conhecimento de português fantástica, muito grande. É um caminho que eu sempre adotei. Nunca gostei de estudar português, nunca tive memória nem paciência de aprender 1 milhão de regrinhas, cada uma mais complicada do que a outra. Agora, no livro, eu escrevo relativamente muito bem, salvo o melhor juízo. Eu tenho até um livro escrito aqui, estou olhando para ele. Então, esse o meu pensamento é o seguinte: por que a gente não transforma as obrigações da vida em coisas boas? Ir para a escola teria que ser uma coisa boa. Não uma escola desorganizada, suja, com alunos indisciplinados, mal educados, que não respeitam o professor, que por sua vez não se respeita também, e dentro de um clima de, vou comer para ir embora, ou dentro assim, vai para o colégio se eu não recebo a bolsa, qualquer coisa. Não, tudo errado, tudo defeituoso, tudo feito pelas bordas e pela pior maneira que tem. A única coisa boa na vida e no mundo é você ser leve. E essa leveza, ela se encontra na maneira que você é um ser leve. E você vai aprender, sim, mas vai aprender o que te interessar dentro da sua essência espiritual. Da onde você veio, para onde você vai, o que você é. Então, o conhecimento, o comportamento, a educação física fundamental, a música, não existe mundo sem música. É linguagem universal. Eu tenho a maior pena de não ter aprendido. E vou aprender um dia, até comprei um violão, aprendi o que é um acorde. Mas o fato real é que música, educação física, história, geografia e qualquer outra matéria que seja de interesse do aluno, que ele se manifeste e diga, escolha, e que a gente vai proporcionar para eles da melhor maneira possível. Não precisa ter turma de 50,
100 para fazer estatística de que está todo mundo alfabetizado, para virar analfabeto funcional daqui a pouco. Não. Vamos investir. O negócio de cota é uma aberração absurda. Eu acho isso aí um crime. Por que eu vou julgar de cara que pessoas de cor são mais espertos do que o branco, o amarelo, o azul, cor de abóbora? Por que um grupo tem que ser beneficiado com uma garantia maior de entrada num local qualquer? O meu tio Carlos não era exatamente branco, como meu pai não era exatamente branco, como eu não sou exatamente branco, como a maioria não é exatamente branco, e a gente vai ter cota de quê, para quê, por quê? Não, cota é o sacrifício de cada um. As essências de cada um não tem cor de pele. Isso é espírito e mente. E vamos privilegiar a mente e o espírito, nada além disso. O resto é política canalha, sórdida, coisa de bandido, que quer dividir, que quer fazer intriga, quer dizer que um é mais burro do que o outro. Haverá burros brancos, azuis, amarelos, inteligentes brancos, azuis, amarelos, como temos exemplos na história. A gente fala, por exemplo, tem o Rondon, por exemplo. Rondon não tinha nada de branco, no entanto era um cara fantástico. E daí? Tem milhões porque a gente não se considera branco, porque branco é aquele gringo cor de abóbora, cor rosa, quase, o cara é tão branquinho que é rosa. Você vê os vasos sanguíneos, mas nós não temos esse problema. Então, eu sou inimigo mortal das cotas, está declarado esse pequeno detalhe, cuidado comigo que eu vou acabar com esse barato. Cotas não. Você vai ter sim, você vai ter compreensão. Os professores têm uma importância muito maior do que ir no quadro negro, rabiscar umas coisas lá, ou em algum meio eletrônico e dizer que é isso ou aquilo. Não, professor é o símbolo. Eu tinha uma professora em Foz do Iguaçu, eu era garoto, eu tinha, sei lá, 7 anos, 8, a Dona May, esposa do seu Ferreira. A Dona May era minha professora. Até hoje, eu estive em Foz, em 73, servindo lá como tenente, capitão, e me encontrei com ela, escola Bartolomeu Mitre, usava guarda-pó, um barato. Aí um dia, no 7 de setembro, ela me chamou e falou, olha, eu tenho uma tarefa muito importante para você. Eu digo, pois não, o que a senhora deseja? Educação e respeito naquela época era uma realidade. Você vai ter a honra de ir conduzindo a minha charrete, segurando no cavalo, a rédea na boca do cavalo, onde eu estava o... Aí eu falei, tá bem, que honra. A gente foi andando pela rua e eu segurando ali o cavalo dela e ela na charrete, era uma honra. Mas isso é sentimento, isso é vida, isso é coisa que não se esquece, e olha que já se passaram muitos anos disso. E é isso que eu digo que a educação tem que proporcionar. É uma pessoa melhor, em resumo. Não é um gênio, não é um sábio, porque esses nascem espontaneamente. É fantástico. Deus é tão sábio que cada um tem o que tem que ter e é o que tem que ser. De forma que não adianta nenhum governo, nenhuma estrutura impor. O que nós temos que fazer, nós governantes, é a gente ter a sabedoria, o bom senso e a coragem de nos adaptar à realidade de cada um. Ah, eu não posso ter 100 milhões de alunos, 50 milhões de alunos fazendo isso. Pode. Pode fazer o que você quiser, desde que você queira, tenha disposição e o recurso. E outra coisa, educação não há limite para investimento. Não adianta fazer cortes no investimento. E outra coisa, hoje em dia é um dinheiro que é muito mal gasto, corrupto, é desviado, é roubado, é mentido. Então, um colégio bom tem que oferecer um café da manhã decente, um almoço decente, pelo menos, 2 refeições, o ideal seriam 3, mas 2 já quebra o galho. Primeira coisa. A segunda coisa, uniforme. Nada de cada um usar a roupa que quer, porque começa aquele negócio. Ah, eu sou rico, eu tenho, eu sou pobre, não tenho, sou mais ou menos, tenho mais ou menos. Não, vamos uniformizar o povo, legal. Todo mundo arrumadinho, igual para o colégio, vai para o colégio. E outra coisa, por que não limpar o colégio depois da aula? Por que eu vou gastar dinheiro com funcionários para depois... Não, vamos transformar os funcionários em professores, vamos fazer coisas boas para todo mundo, mas as crianças têm que participar do processo. É educativo você cuidar do que é seu. Mantenha a sua carteira limpa, mantenha a sua coisa, não quebre nada, não pinte, não rabisque. Onde é que está o seu quadro moral? Não é utopia isso, o mundo inteiro faz, o mundo civilizado, que não é o nosso caso. Mas acho que a gente podia
fazer um projeto desde já para transformar a escola como um santuário de criação de pessoas boas. Parece bobagem, né? Mas não é. Você é reflexo do que você aprende nas escolas. E tem mais, a família tem a responsabilidade da continuidade disso aí. Por que eu não posso ensinar na escola e em casa que você tem que dar o lugar para as pessoas mais velhas no ônibus, que você não pode cuspir no chão, você não pode falar palavrão? Ah não, tudo isso aí é demodê, nós estamos na época do funk, agora vale tudo. Não vale nada, isso não leva a nada, isso não é nada. O que persiste, permanece e é válido é o comportamento, é educação, é sensibilidade. Aí você não fala sensibilidade, arte, qualquer tipo de arte, ela gera o quê? Sensibilidade. Se ouve uma música, você se emociona, isso é sensibilidade. Você vê um quadro, ele te diz alguma coisa, isso é sensibilidade. Então você tem que desenvolver sensibilidade em todos os aspectos. Mesmo que você tenha, seja um militar, vamos dizer assim, que você é preparado para a guerra, isso existe também, sensibilidade. Eu vi uma cena do filme Os Brothers, irmãos, né? E o tenente, na época, estava recebendo um general alemão, todo emperticado, e o cara tirou a pistola, entregou para ele e falou, não, fica com a pistola. Não há nenhum inconveniente. Porque para o cara era uma humilhação a sensibilidade desse oficial americano, Band of Brothers, desse americano, refletia uma sensibilidade, uma inteligência. Isso se consegue se transformar, ajudar. É claro que nós não vamos conseguir com todos. Cada um vai ter a sua maneira de ser e sem problema nenhum. Olha, você está sendo expulso do colégio porque você é mal educado, agrediu uma professora, é mal educado, você vai procurar a sua turma, negão. Você não vai ficar aqui, isso aqui não é tua praia. Se você se comportar um dia, numa outra escola, você pode até terminar qualquer coisa, mas senão você vai ser o que você é mesmo. Entendeu? Vai falar, perdeu o mané, essas coisas que qualquer um fala por aí. Então, essa é a minha posição em relação à educação, que eu digo que educação é cultura e cultura é educação. Antigamente, quando esse país era mais civilizado, tinha educação e cultura, era um ministério. Não precisava um ministério, bastava uma secretaria do Ministério do Interior, que também é uma das minhas propostas. Secretaria de Educação e Cultura do Ministério do Interior. Vamos diminuir os ministérios, são muito caros. Muita gente, muita estrepolia, não vale a pena. Ah, mas o deputado, azar o dele, vai ser deputado só, não vai ser ministro de mais uns 39 ministérios, 42 ministérios, isso é um absurdo. Bom, essa é a minha ideia. Que se um dia Deus der asa à cobra e eu tiver poder para fazer, eu vou fazer exatamente desse jeito. Ah, você não vai conseguir. Vou sim, porque vocês não acreditem, mas tudo que é bom prospera. E tudo que é mal, um dia se estrepa e não vai para frente. Isso é a regra do karma, é a regra do jogo, é a regra da vida. Não nos iludamos, é uma questão só de tempo. Algumas coisas acontecem mais cedo, outras coisas acontecem mais tarde, mas na realidade tudo é feito com justiça e equilíbrio, independente da mão dos homens fazendo injustiças e desequilíbrios. Boa noite, um bom domingo, fiquem com Deus e muito obrigado. Até breve.